Atenção! Vai começar agora uma teleaula de manutenção do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 35 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 35. Bons estudos! Com a teleaula de hoje, estaremos encerrando o curso de manutenção. É o último da série de cursos profissionalizantes do Telecurso 2000. Você viu nas últimas teleaulas muitos conceitos de manutenção e também a aplicação das suas diversas modalidades. Você viu também os procedimentos de manutenção para vários tipos de elementos mecânicos. Mas o universo da manutenção é bastante amplo, atingindo inúmeros segmentos de produção e de serviços. Na teleaula de hoje, você vai conhecer a importância da prática da manutenção na indústria têxtil. Vai relembrar as características dos diversos tipos de manutenção. E, por fim, vai conhecer um pouco da manutenção nas aeronaves. Vai sentir a extensão da necessidade da manutenção em vários setores produtivos da sociedade. Muita atenção, porque a nossa última teleaula está começando. A indústria têxtil é uma das mais antigas da humanidade, porque procura satisfazer uma das necessidades básicas do homem, a de se vestir. O ramo têxtil evoluiu lentamente através da história, graças ao aperfeiçoamento das técnicas manufatureiras pré-existentes e da descoberta de novas técnicas. As primeiras máquinas de tear eram extremamente simples, acionadas manualmente. Mas a partir do século XIX, a indústria têxtil teve uma importância fundamental na Revolução Industrial. Na Inglaterra, os teares passaram a ser movidos pela máquina a vapor. A indústria têxtil continua em evolução, com grande capacidade de investimentos e de absorção de mão de obra. E trabalha com máquinas sofisticadas em relação às antepassadas, geralmente automatizadas. Trabalha no processo de fabricação de tecidos a partir de fios provenientes de fibras naturais e sintéticas. Oi, que tipo de fibras são normalmente usadas na fabricação de tecidos? Existem muitas. A maioria das fibras naturais utilizadas são de origem vegetal. Temos a juta, o sisal, o rami, o linho, o algodão. E as de origem animal? Principalmente a lã e a seda. E temos também as fibras de origem sintética, fabricadas pela indústria petroquímica, como o nylon, o rayon e o poliéster, entre outras. E as máquinas que trabalham com fibras, que tipo de manutenção elas precisam? O problema com as máquinas da indústria têxtil é que elas apresentam características construtivas especiais. São umas diferentes das outras. E a manutenção tem que ser feita, claro, pois elas quebram como qualquer outra máquina. E, em geral, é feito nos moldes de manutenção de outras indústrias. Como você já estudou nos programas anteriores, a manutenção tem dois objetivos principais: garantir a qualidade dos produtos feitos pela máquina e prolongar a vida útil das mesmas. Se o serviço de manutenção melhorar a capacidade dos equipamentos em uso na produção dos tecidos, esses objetivos podem ser alcançados. Assim como em outras indústrias, também na indústria têxtil, a manutenção das máquinas e equipamentos é feita seguindo os esquemas habituais de manutenção. Em qualquer tipo de indústria, seja ela têxtil ou não, você vai encontrar sempre esses tipos de manutenção que você já estudou. Ou seja, você vai ter a manutenção corretiva, que é aquela que faz uma intervenção de urgência quando uma máquina quebra ou o material que ela produz sai com algum tipo de defeito. O mecânico da manutenção corretiva vai até a máquina, verifica a situação e determina o que deve ser feito com os recursos disponíveis. Em alguns casos, é preferível deixar a máquina parar por quebra do que para uma manutenção preventiva, por motivos econômicos. De qualquer forma, a manutenção corretiva sempre vai existir, ao lado das outras formas de manutenção. A manutenção preventiva, como você já viu, requer um planejamento criterioso, onde os dados das máquinas são registrados e controlados. E a partir desses dados, são feitas paradas programadas para a intervenção do pessoal da manutenção. Assim, são trocadas antecipadamente peças que iriam se quebrar mais cedo ou mais tarde por fadiga ou esgotamento da vida útil.
Os lubrificantes também são trocados, pois muitos componentes mecânicos de máquinas têxteis devem ser lubrificados diariamente. E a manutenção preditiva, como você já sabe, baseia-se na monitoração dos componentes mecânicos em funcionamento. Isso auxilia a informar o nível de desgaste, sendo possível substituir o componente por outro antes que danos maiores apareçam e obriguem a máquina a parar. Outro tipo de manutenção utilizado na indústria têxtil é a proativa. Nesse tipo de manutenção, o técnico procura descobrir quais são as causas dos defeitos e, com isso, ele pode criar sistemas ou mecanismos onde esses defeitos não mais apareçam. Com isso, ele consegue prolongar a vida útil das máquinas e equipamentos. Mas mesmo que na indústria têxtil exista uma infinidade de diferentes máquinas e equipamentos, uma coisa é certa: nessas máquinas você também vai encontrar rolamentos, eixos, correntes, engrenagens, polias e barramentos. Isso quer dizer que não há defeito que não possa ser solucionado, desde que o mecânico de manutenção ele esteja preparado e treinado para trabalhar com máquinas têxteis. Isso é verdade. Se o mecânico responsável pela manutenção for capacitado e tiver experiência, ele vai saber resolver os problemas das máquinas têxteis, fazer a regulagem com exatidão, de modo a atingir o objetivo final de toda a máquina: produção máxima com qualidade. Mas existe um tipo de serviço onde a manutenção das máquinas não visa apenas a qualidade e a eficiência, mas principalmente a segurança, pois lida com a vida de centenas de milhares de pessoas. Eu estou falando das aeronaves. Quando se fala em manutenção em aviação, 2 fatores primordiais devem ser levados em conta. Um é a segurança, o outro a disponibilidade. A duplicidade de sistemas aumentou a disponibilidade das aeronaves nos dias de hoje. O que isso quer dizer? Em outras palavras, diminuiu o tempo da parada nos itens que se referem à segurança. E aumentando a disponibilidade, as aeronaves puderam ficar mais tempo em operação, aumentando assim os lucros das empresas aéreas. Vamos saber agora com o gerente de manutenção algumas coisinhas. Oi. Olá. Que tipo de manutenção é mais utilizada em aviação? Bom, a manutenção das aeronaves é principalmente preditiva e preventiva. Nós podemos dizer assim, 80% preditiva e preventiva e apenas 20% corretiva. A manutenção corretiva é realizada principalmente nos sistemas eletrônicos e instrumentais da aeronave, pois eles existem em duplicata. E como é planejada a manutenção? Bom, existem planos básicos de manutenção que são fornecidos pelas indústrias, que inclui vida útil do equipamento, época de manutenção, e esses planos são aprovados pelo DAC, que é a sigla do Departamento de Aviação Civil, que é um órgão governamental que funciona em conjunto com as companhias aéreas. Mas em termos de planejamento, como é que funciona aqui no aeroporto? Bom, de maneira geral, eles são feitos com os equipamentos instalados, né? Mas eles podem, na época de manutenção geral, eles podem ser retirados, se for o caso, né? Mas existe um tempo de vida útil para o avião? Sim, todos os equipamentos do avião têm um tempo de vida útil garantido pelo fabricante. O trem de pouso, a turbina jato, a hélice, todos os equipamentos do avião possuem uma vida útil determinada. O próprio avião também possui uma vida útil definida pelo fabricante. Ultrapassado esse tempo, a aeronave é afastada de suas atividades a fim de preservar a segurança. E qual é, em geral, o tempo médio de vida de um avião? Olha, um avião de tamanho médio, como esse aqui, com 2 turbinas, deve ser descartado com 90 mil horas de voo. Caio, eu estava lendo nessa apostila aqui que a vida útil de um avião de médio porte é de 90 mil horas. Você sabia disso? Legal, hein, Tito? Eu não sabia desse teu interesse por aviões, não. Eu estou interessado na manutenção de aeronaves. Isso me interessa muito. Tá bom, e o que tem que fazer para ser um mecânico de aviões? Aqui está dizendo nessa apostila, Primeiro a gente precisa ter um certificado de conclusão de um curso técnico em mecânica ou eletromecânica. Depois você tem que frequentar um curso específico de manutenção de aeronaves. Aí você presta um exame no Departamento de Aviação Civil. Se for aprovado nesse exame, a pessoa recebe uma autorização e um número de registro profissional. Aí sim, ela está habilitada a ser um mecânico de manutenção de aeronaves. Por isso que eu estou fazendo esse curso de manutenção. Tá bom, e que tipo de manutenção tem para se fazer no avião, tio? Isso aqui eu estou aprendendo nessa apostila aqui, ó. E você, também quer ficar por dentro?
A manutenção de aeronaves é efetuada em 3 níveis. O primeiro deles é a manutenção em trânsito. Este tipo de manutenção é efetuado cada vez que um avião pousa em um aeroporto. É uma inspeção visual, executada pelo mecânico e pelo piloto. Os dois examinam várias partes da aeronave com o auxílio de uma lista de itens, o checklist. Os flaps, o trem de pouso e os instrumentos são verificados nesta inspeção. Outro tipo de manutenção é a manutenção diária. A manutenção diária da aeronave é mais profunda, com uma vistoria geral de todos os pontos críticos da aeronave, como a fuselagem, o sistema de freios, sistemas de pressurização e outros. É efetuada pelo mecânico de manutenção, que além de repetir todas as inspeções feitas na manutenção em trânsito, testa todos os sistemas operacionais da aeronave. Estes testes, nos sistemas operacionais, evitam o surgimento de algum problema que venha a ser detectado na manutenção em trânsito. E como uma aeronave não pode levantar voo se algum problema for detectado pela manutenção em trânsito, a manutenção diária, detectando antecipadamente possíveis problemas, garante a disponibilidade do aparelho. A terceira forma de manutenção de aeronaves é conhecida como manutenção checks. Este tipo de manutenção é realizado de forma escalonada, levando-se em conta as horas de voo da aeronave. São em número de 4, e sua função, como as outras, é garantir a segurança e disponibilidade do avião. Mas tencionam também aumentar consideravelmente a vida útil do aparelho. No avião médio, de 2 turbinas, ela é feita geralmente da seguinte maneira. A cada 250 horas de voo é realizado o check A ou alfa, que é uma inspeção generalizada da aeronave. Vários pontos são lubrificados e os sistemas operacionais sofrem uma cuidadosa verificação. O check B, ou beta, é realizado aproximadamente a cada 1000 horas de voo. Nele, repete-se o que foi feito no check A, acrescentando-se outras verificações. A cada 3000 horas de voo, é realizado o check C, ou Charlie. A diferença deste com os anteriores é que nele são feitas algumas desmontagens, mas nenhuma inspeção na estrutura do avião. Finalmente, temos o check D, ou Delta, que é realizado a cada 12.000 horas de voo. Neste check, a aeronave é desmontada e inspecionada integralmente, incorporando-se todos os passos do check C. Cada peça é submetida a um rigoroso exame de laboratório, que detecta tanto os problemas de estrutura como os níveis de fadiga de componentes críticos. Depois deste check, a aeronave é novamente montada, pintada e encontra-se praticamente nova, como se tivesse saído da fábrica. A partir daí, recomeça-se todo o ciclo de manutenção. Como você viu, a manutenção, mesmo passando despercebida da maioria das pessoas, é uma operação de importância capital para que os produtos ou serviços de uma empresa rendam o máximo em termos de qualidade, segurança e lucratividade. E como toda empresa que quer diminuir os custos de seus produtos ou serviços, ela precisa pensar muito num bom sistema de manutenção, que é também um mercado muito promissor de trabalho. Bom, chega de informações, porque agora está na hora da nossa revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu como é feita a manutenção em 2 segmentos importantes do setor produtivo. Primeiro conheceu a manutenção numa indústria têxtil. Viu que os conceitos de manutenção corretiva, preventiva e preditiva também são utilizados neste tipo de indústria, apesar das máquinas têxteis apresentarem características construtivas completamente diferentes umas das outras. Também constatou a presença da manutenção proativa como uma realidade na indústria têxtil. Depois, conheceu como é feita a manutenção das aeronaves, onde 2 aspectos primordiais são privilegiados: segurança e disponibilidade. Conheceu os diversos tipos de manutenção realizados nas aeronaves, como a manutenção em trânsito, a manutenção diária e a manutenção check. Bem, aqui encerramos o nosso telecurso de manutenção. É hora de fazer uma revisão geral do conteúdo com a ajuda do seu livro de estudos. Boa sorte!
Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.